Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família, onde hoje se completa já o 12º dia do ano de 2022, que nós estamos fazendo o projeto Orando em Família, orando pelas famílias, por aqueles que pedem oração para mim, a minha irmã Lúcia, né? Então hoje inteira o 12º dia, ou seja, já tem muitas semanas que nós estamos vindo, né, orando pelas famílias. Hoje, mais tarde um pouquinho, com alguns imprevistos, mas nós não estamos abandonando o propósito de Deus. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito diferente do que nós falamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre as formas de atrair o poder de Deus. Hoje nós vamos falar ao contrário. Hoje já vai ser sobre a desobediências, né? Vai ser sobre os bloqueadores entre Deus e o homem. Ou seja, algumas ações que o homem faz que Deus desagrada e ao mesmo tempo você perde a unção do Espírito Santo, você perde a presença. Segundo nós falamos quais são as maneiras, né, os modos de atrair o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar ao contrário. Nós falamos sobre as formas, que era a oração, para você ter muita fé, falamos sobre isso. Falamos também sobre ter paciência e seja grato. Foi só alguns. Hoje o nosso intuito é falar ao contrário. Ou seja, os bloqueadores entre Deus e o homem. Aquilo que bloqueia o Espírito Santo de Deus em sua vida. Então esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos discorrer sobre apenas 5, mas existem outros e vários outros por aí. Eu assinalei apenas 5, mas tem outros e outros. Como é de costume, né, nós não podemos esquecer, com toda leitura bíblica, toda oração, né, nós fazemos, toda leitura da Bíblia, né, nós fazemos uma oração. E hoje não é um dia diferente como outro. Nós temos que fazer oração para a leitura da Bíblia. Porque todos aqui que nós assinalamos, está dentro da Bíblia. Está dentro que Deus que Deus deu a unção do homem escrever. Um está no Novo Testamento, outros está no Velho Testamento, mas tudo está dentro da Bíblia. Vamos então orar, né, para que o nosso Deus possa nos dar graça e nos abençoar nessa noite de segunda-feira. Noite esta, final de semana chuvoso, que Deus nos concedeu uma chuva abençoada. Deus é maravilhoso, né? Então vamos lá com a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos e colocar todas as nossas angústias, nossas aflições para fora, que Deus possa nos cuidar por dentro, né? Que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui orando por cada um daqueles que estão ouvindo aqui neste momento, estão ao vivo, e outros que irão ver em outros momentos. Pai, ilumine a vida deles, abençoe a cada um, Senhor. Peço para que o Senhor acampe no lar deles, Pai. Fique com eles, Pai, não só hoje, mas para todo sempre, Senhor. Neste momento que iremos fazer a leitura da Bíblia, Senhor, na Bíblia, queremos entregar, Pai, os nossos pensamentos, as nossas palavras, Senhor. Que o Senhor possa dar direcionamento, dar sabedoria e conhecimento, Senhor, em cima da Tua palavra.
É o que nós te pedimos, Senhor, na leitura da Bíblia. Senhor, nos dê esclarecimento. Tire algumas dúvidas, Pai, na palavra de Deus. Por isso nós suplicamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e dar direcionamento. Não só hoje, Pai, mas para todos os sempre, Senhor. Amém. Amém. A nossa leitura bíblica hoje está em Jonas, né? Jonas. Mas primeiro eu quero falar aqui com vocês sobre... Semana passada nós estamos falando sobre quais as 4 coisas, né? 4 benefícios que nós temos de ler a Bíblia. E hoje nós não podemos, né, deixar de lado, que é o último, né? É o último que nós iremos falar. Era um dos 4, hoje é o 4. Ou seja, benefícios de ler a Bíblia. Existe sim benefício. Vou terminar aqui o 4, que fala assim: para comunhão com o plano de Deus. Deus tem um plano na nossa vida. E todas as vezes que nós fazemos a leitura da Bíblia, ele nos esclarece sobre alguns fatos, sobre alguns direcionamentos que nós devemos, que os nossos precursores da Bíblia seguiram e deram certo. Dificuldades eles tiveram, e nós também vamos ter, ou estamos passando. Mas Deus, no final, vocês podem ver que Ele deu vitória para cada um dos seus filhos, né? Então, olha só, o 4 era para maior comunhão com o plano de Deus. A leitura bíblica é uma excelente maneira de se aproximar do plano que Deus tem em nossas vidas. É a única maneira, não existe outro plano que é a Bíblia. Basta saber ouvir e entender a mensagem que é enviada para nós. Esses 2 fatores, ouvir e entender. Quando nós não conseguimos entender a palavra, Deus deixou homens aqui para poder interpretar. Então existe pessoas sim que interpretam. Faça um exercício em casa. É esse exercício que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira. Isso é um exercício de interpretação da Bíblia, de conhecimento. Não existe outro melhor. Mas peço a vocês que façam também, juntamente com a família de vocês. Tirem um dia para orar, para conversar, para trocar experiências um entre o outro. Isso é que Deus quer, a família unida, a família feliz. Mas essa felicidade, ela tem que ser buscada constantemente. Não é um dia isolado ou outro. A forma é essa constância. Quanto mais constância, mais nós vamos ter efeitos sobre isso. Reflita sobre algumas questões que atormentam a sua vida no momento, e então abra a Bíblia aleatoriamente. Muitas pessoas fazem essa leitura aleatoriamente, mas tenham muito cuidado com o que nós vamos pensar, e às vezes vamos abrir uma leitura que não coincide com os nossos pensamentos. Para isso temos que orar e pedir a Deus para que Ele nos ilumine na leitura bíblica, né? Lê as passagens que apresentarem e façam uma reflexão sobre como elas se relacionam com o que você estava pensando antes. Faça-se surpreenderá ao ouvir a voz de Deus. Neste experimento simples, é simples, mas é uma coisa constante, né? Quanto mais você lê a Bíblia, mais conhecimento você adquire. Então vamos lá. A leitura bíblica de hoje está em Jonas, mas nós iremos discorrer aqui sobre 5 bloqueadores que interferem entre você e o Espírito Santo. São coisas assim simples, né? Nossa palavra é simples, mas tem um teor de positividade que foi tirada dentro da Bíblia.
Ou seja, nós vamos falar sobre 5. Quais são eles? O primeiro vai ser a desobediência. O segundo é o pecado que vai distanciar você de Deus. O terceiro é o medo. Medo. O terceiro é o medo. O quarto é negligência, negligenciar. E o 5 é o sucesso. Como assim, Valdo? Sucesso? Deus dá o sucesso e ao mesmo tempo há esse distanciamento? Sim, no finalzinho nós vamos tentar mostrar para vocês que sim, né? Vamos partir para o primeiro. O primeiro que é desobediência. Desobediência. A desobediência nós vamos estar falando lá em Jonas. Em Jonas, né? Vamos aqui para a Bíblia aqui. Onde que está Jonas? Jonas. Está em Jonas capítulo 1 até o versículo 4. Vamos lá então. Na minha Bíblia vai falar outra palavra, né? Vai falar Espanha, mas o nome não é Espanha. Aqui a Bíblia Almeida fala Tarsis. Então vamos lá. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jopé e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Aqui fala Espanha, mas é Nínive, tá? É Tarsis. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violento que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Olha só para vocês verem como foi a desobediência de Jonas. Às vezes nós não entendemos que o que Deus está falando com nós, com a gente hoje, lá no futuro pode ser algo que a gente nem imagina que vai acontecer. E logo na passagem bíblica aqui, Jonas houve uma desobediência. Ele desobedeceu às ordens de Deus. Todo mundo é sabedor como que foi a tragédia que aconteceu com Jonas, né? Os marinheiros jogaram ele do mar. Quando eles jogaram ele do mar, o mar se acalmou. Quando ele foi jogado no mar, um grande peixe engoliu ele. Mas Deus deu providência que no final o grande peixe liberou ele, né, na praia. No finalzinho que, se você for ler até o 17, vai falar, né, vai falar sobre a oração que Jonas fez dentro do peixe. Então, para vocês verem a tragédia que houve com Jonas, isso tudo foi uma desobediência. Então, a desobediência, ele nos afasta dos caminhos de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos, ou seja, todas as vezes que Deus fala conosco, nós não sabemos daqui a 1 ou 2 minutos. Mas quando Deus fala conosco e nós obedecemos, pode ter certeza que vai ter sucesso, né? Nessa luta constante, desobediência, o corpo, a carne, nossa, ela tende a desobedecer às ordens do Espírito, às ordens da nossa mente. Então, quando você se deparar com essa circunstância de desobediência, de ouvir a voz de Deus e ao mesmo tempo você querer fazer outra coisa, o aconselhamento meu é o seguinte: tente controlar, mas se você não conseguir controlar naquele momento, eu falo para você ir num lugar,
né? Orar, pedir a Deus, pedir muito forte, que eu tenho certeza que você vai, pode orar. Ore no seu quarto, no lugar sozinho, que eu tenho certeza que essa desobediência, essa carne que está falando para você desobedecer a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dominar você, né? Então, essas são algumas das que afastam dos caminhos do Senhor, que bloqueiam, não tem como. Outro também, que quase todos, às vezes a gente peca na mente, peca no espírito, né? Às vezes até nas transgressões, no visual, tudinho, nós somos seres humanos. Então o pecado também é um grande bloqueador entre Deus e o homem. O pecado, ele não é nosso amigo e nunca vai ser. O pecado, ele nunca vai ser. A Bíblia também diz que o pecado entrou na humanidade na queda do homem, lá em Gênesis, quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Senhor. Aí entrou o pecado na vida do ser humano, entrou na nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 3, fala assim. Gênesis capítulo 3 fala dessa fórmula. A desobediência do primeiro casal, desobediência, né? O pecado também, né, que a gente fala. Essa passagem do capítulo 3, do 1 ao 24, ela mostra como o pecado entrou no mundo. Também ensina que o ser humano é responsável pelas suas ações e sofre as consequências quando desobedece ao mandamento de Deus. Ele não pode culpar os outros, nem mesmo ao diabo. O homem não pode culpar nem ao diabo, né, devido ao seu pecado, porque o pecado é ele mesmo que provoca. Como o homem peca? Segundo a Bíblia, o homem peca de diversas maneiras e sentidos, né? Assim, esses pecados factuais podem ser tanto interiores, ou seja, como eu falei, né, os pensamentos perversos, a cobiça e etc. Esses são os pecados internos, como os exteriores. Temos também os exteriores, ou seja, como o furto, o roubo, a mentira, a fraude, etc. Esses são os pecados exteriores que nós vimos, mas às vezes tem um pecado que nós não vimos, que é lá no íntimo, é lá nos pensamentos. Então, o pecado é um meio também de distanciarmos de Deus. E às vezes não é só de Deus, às vezes até daquela pessoa que nós amamos, aquelas pessoas que estamos ali perto, né? Então podemos falar assim também. Outro que eu posso incluir também é a mentira também. A mentira, Deus não agrada da mentira. Ela pode tanto desbloquear de Deus, como daquelas pessoas amigas suas também. A mentira também eu posso incluir aqui, eu não incluí, mas né, a mentira faz parte também, tá? Outro aqui também, o medo. O medo. O medo, mas como assim o medo? Lá em João, capítulo 14, 1 ao 4. Vamos lá em João. João 1 ao 4. Vamos pegar aqui João 1, 14. É o 14, né? Quatorze, de 1 ao 4. Olha só o que fala sobre o medo. Não fiquem aflitos. Quando falam em aflitos, é medo. Vou ler na versão mais que às vezes você entende, que fala assim, ó. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Quando eu disse, os meus pés escorregam, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava, no íntimo,
O teu consolo trouxe alívio à minha alma, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. Quando Jesus fala isso na Bíblia, não temas, eu ajudarei, parte do medo. Medo este que, às vezes, nós temos medo do que nós não sabemos do amanhã. Nós temos medo de algo que às vezes nem existe. A nossa mente produz o medo. O amanhã não nos pertence. Nós temos que prevenir. Mas medo? Como assim? Fica essa pergunta. Em Atos 2:14, Atos 2:14, em Atos 2, em Atos 2:14 fala assim, olha só. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos. Em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Quando Pedro se levantou neste momento aqui, nós podemos ver que lá no início, quando Jesus consagrou Pedro a apóstolo, ele era um dos mais medrosos, ele tinha medo constantemente, ele tinha uma vergonha de falar em público que vocês não imaginam. Na Bíblia aqui relata. Mas neste momento aqui, quando levantou junto à multidão, aqui fala mais de 3.000 almas que foram ganhadas para Jesus. Em umas simples palavras dele. Que um homem com medo passou, e logo, quando ele falou, ele ganhou mais de 3.000 almas. Quantas pessoas imaginam eu que estava ali? O medo naquele momento, creio eu, que foi suprido pela presença do Espírito, por Deus, por coragem, Então não tenha medo. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também teve medo. Ele andou, mas na hora que ele percebeu, estava com medo e caiu sobre. Ele afundou. Isso é medo. Medo, todos nós temos. Mas nós temos que aprender, muitas das vezes, a conviver com os medos nossos, os nossos traumas. O quarto é negligenciar. Isso é muito difícil, mas não é fácil, Deus não vai abençoar um preguiçoso. Isso é fato, é nato. Tem muitos provérbios que falam, negligenciar. Tem um provérbio aqui, que é o Provérbios 26, 13 e 16. Olha só o que fala o Provérbios 26, o 13 ao 16, sobre negligenciar. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. O 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Não é fácil, O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Então a preguiça faz parte da negligenciação. Em Eclesiastes também, 11:14, fala assim, Em Eclesiastes 11:4 fala: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Quanto mais você espera, você não tem coragem, fica negligenciando, fica esperando, Isso não é fácil, Esse é o 4, O 5. O 5 que eu falei para vocês aqui é o sucesso. Mas, Ivaldo, como assim o sucesso? Eu deixei pra gente falar o sucesso por último. Mas por que sucesso?
O sucesso é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Ele é muito traiçoeiro. Quando você tem um sucesso, às vezes você esquece da onde você saiu, da sua origem. Quando você começa a ter muitos rendimentos, muitas coisas, você pensa assim, não, agora só porque quanto mais você tem sucesso, sempre vai ter um mais do que você. Não tem como, sempre vai ter o mais rico, sempre vai ter o mais rico. Então o sucesso ele é muito perigoso. O dinheiro também ele é uma benção, mas também pode ser um punhal para a morte. Ou seja, o dinheiro é bom demais, é uma benção, mas ao mesmo tempo ele pode ser um punhal para a morte. Às vezes eu já vi famílias que ficam de mal entre um e outros devido à herança, brigam entre si, é o dinheiro que faz isso. Outro fato também do sucesso é a crise. Quando passamos uma crise muito difícil, a gente logo pensa assim, nossa, eu tenho que, né, se levantar. Então, a crise, ela vem como uma alavancador para o sucesso. Ou seja, quando eu estou em crise, em dificuldade, mais eu quero sair daquela crise. Enquanto eu estou naquela crise, eu quero se sobressair. Então, posso falar para vocês que a crise é uma incubadora para a criatividade. Ou seja, a crise é uma incubadora para a criatividade. A gente fala assim, sucesso, sucesso, mas e aí? O sucesso também ele faz parte, também ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta. O sucesso, ao mesmo tempo, ele é um paralisador da criatividade. Quando nós temos muito sucesso, às vezes nós paramos em algumas etapas e, opa, chega, parou. A gente nunca tem a tendência de querer melhorar mais. Opa, aqui chega e pronto. Né? Então, meus irmãos, nessa noite, segunda-feira, a nossa mensagem era essa que estava dentro da Bíblia. Que vocês, que nós possamos refletir sobre essas palavras que nós falamos, essas palavras que é o foco principal, que é a desobediência, o pecado, o medo, a negligência e o sucesso. Então, que vocês possam enxergar em certos momentos e perceber que isso afasta da nossa comunhão de Deus, muitas das vezes. Então, vamos chamar a nossa irmã Lúcia, né, para a gente estar fazendo a oração dessa noite. Hoje foi menor um pouco, né, foi mais curto, mas a mensagem que nós tínhamos para falar era essa, né, que vocês fiquem atentos, né, para que não caia em tentações, pois ela às vezes nos corrompe. Falar, um simples olhar, o pecado ele é rápido, é um simples piscar de olhos, ele está nos atraindo, né? Que a paz do Senhor esteja com você, minha irmã. Amém. Que a paz do Senhor também esteja com você, com todos, né, que estão nos ouvindo agora, e vai ouvir depois também, né? Com certeza. Vai ficar gravado, né? Que essa paz esteja reinando em cada coração, né? Amém. Eu tenho certeza que ele que já conectou com nós, já está ouvindo, né, essa palavra maravilhosa. Isso é uma dica para nós todos, né? Um ensinamento muito profundo, né? Nós temos que redimir, nós temos que sempre estar atentos em vigilância do pecado, né? Tem que estar fora do pecado. Verdade. Sim, é muito importante, né? As pessoas têm uma noção. Tem pessoas, às vezes, falam pecado simples, né? Que fala que isso aqui não é pecado, não, mas para Deus não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, né? Que o Senhor Jesus possa estar sempre nos abençoando, né? Cada dia mais, né? E nos renovando, nos dar sabedoria e discernimento, tudo que vem da palavra dele, para nós dar um entendimento, para nós estar livrando sempre do pecado, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, né? Nesse dia de hoje e amanhã e para todos sempre. Então, isso Jesus está preparando, né? A sua volta para nós, né? Eu falo que nós tem que estar preparados, né? Para essa volta dele, que não tem dia nem a hora. Isso.
Essas leituras aí da Bíblia foi muito importante, foi boa. Até aprendi algumas coisas, porque eu dei um estudo aqui, uma pincelada nas coisas aqui no estudo, mas, como se diz, a gente, todo tanto que a gente pensar que a Bíblia nos ensina é pouco, né? Aí em Jonas aí mesmo, em Gênesis, João, Atos, né, que você já falou aí, muito importante. Muito importante, é bom a gente estar lendo. E o livro de Jonas é pequenininho, né? Mas dá um ensinamento profundo. É 4 ou 5 capítulos, se não me engano. É pequeno, é 4 capítulos. 4 capítulos. Na minha dá 4 capítulos. Né? E acho que todas, porque por mais que a Bíblia seja diferenciada em nomes, mas os versículos são os mesmos, né? Isso. Que fala nessa passagem dele primeiro aí, ó, que o Senhor, como se diz, o que o Senhor faz para nós, vamos aprender a obedecer. Se nós estivermos fora do pecado, focado em Deus, não é fácil a gente, não é tão fácil 100%, mas é mais fácil a gente obedecer, né? Porque Jonas aqui é o medo, né? Esse medo dele, né, foi tragédia demais, né? Esse medo danado, essa desobediência dele. Mas nós temos a palavra de Deus para nos confortar hoje, e ele lá é só a voz do Senhor mesmo, né? Ficava tudo baralhado aqui, mas nós hoje temos mais facilidade de entrar na palavra de Deus, está entendendo as coisas de Deus, né? Eu vou ler aqui um pouquinho na Bíblia aqui, mas é só para uma reflexão para nós. Uma pessoa santa manifesta um desejo imediato para obedecer à vontade de Deus, né? Pessoas santas não são pessoa teimosa. Então nós temos que ter sempre buscando a santidade. Temos que buscar a santidade, irmãos, para nós ter essa obediência, para nós não fazer como Jonas fez. Porque Jonas, se Deus colocou ele aqui dentro da palavra dele, dentro da Bíblia Sagrada, isso é para dar um exemplo para nós. Não é para ter medo, é para ter obediência. Se Deus mandou, faça. Né? É difícil, mas o Senhor fala todo o tempo que Ele está com nós. Não precisa ter medo. Né? Lógico que a gente vai ter esse medozinho mesmo, que a gente, se você buscar a sabedoria dele na Bíblia, você não vai ter tanto medo, você já vai ter o conhecimento. Né? Não é fácil, mas não é difícil, não. Se você, né, buscar aqui. Aqui continua falando aqui também. A Bíblia está aqui meia. As letras é muito miudinha aqui. Deus não pode permitir que pecados já conhecidos continuem assolando a vida de qualquer um que o ame e o servir, visto que o pecado não pode ficar na presença do Santo Deus. A oração se torna vã e inútil, até que confesses nossos pecados, para que então aquela barreira que construímos entre nós e o Deus seja removida, né? Então aqui é um alerta para nós. Se nós não confessar o nosso pecado de coração para o Senhor, né? Não pedir perdão, eu antes de fazer todas as orações, eu peço perdão ao Senhor, porque senão minhas orações ficam em vão. É aqui, a palavra do Senhor está dizendo. É a palavra do Senhor está dizendo, né? Então vamos aprender também. O Senhor até nos ensina como fazer. Não tem segredo, né? É só nós praticar, fazer o que o Senhor está mandando. O Senhor fala. Porque fica inútil nossas orações se nós estamos no pecado. Nós que é algo do Senhor, como é que Ele vai mandar? Vai fazer esse milagre para nós? Então aqui nós temos que ter essa obediência. Não tem jeito. Nós temos que ter essa obediência. As pessoas é fácil demais ficar arrumando pretexto, né? Para não servir ao Senhor. Mas não adianta, irmão. É dois caminhos. Né? É o certo e o errado. Nós vamos ter que escolher. Nós somos adultos. Não, né, Lúcia? Ou é sim ou é não. Não tem mais ou menos, não tem meio termo. Para Deus não tem. Ele é único. Então já deixou claro isso aí. Nós temos que aprender com o Senhor sempre. Por isso que é bom estar sempre lendo a palavra de Deus. Prestando atenção no que Ele está falando para nós. Porque cada leitura, cada versículo é um ensinamento especial para nós.
nossa vida cotidiana. Mas tem que fazer prática dela. Tem que fazer prática dela. Né? Nossas orações é importantíssima. Hoje eu estava orando, fui na igreja, e eu orando, eu estava ajoelhada assim. Tem dia que Deus me dá umas visões, sabe? Eu não entendo. Umas visões muito claras, nítidas, rápidas, né? As coisas de Deus é assim. Nós que não temos entendimento tão profundo para entender o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas aí eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Mas depois o Senhor vai clareando, né? Porque eu sei que Ele vai dar o discernimento naquele momento, se for necessário, para a gente estar resolvendo algo para Ele, ou passando para alguém naquele momento, né? Porque lá na igreja tinha muitas pessoas, vai que está passando algo para me passar para alguém lá, eu não conheço as pessoas, mas assim, direitinho, como é que estão os problemas delas. Mas aí depois eu fui vindo uma claridade na minha mente. Mas aí o Senhor tocou no meu coração profundamente, para me ficar só, por enquanto, entre eu e Ele, né? Porque eu pedi algo lá para o Senhor, eu estou pedindo, né? Eu faço oração para todos, em geral, e eu peço um específico para mim, Aí o Senhor me deu essa visão tão clara e nítida. Eu falei, o Senhor não estou entendendo. O Senhor, por favor, me ajuda, né? Ter um esclarecimento melhor, um discernimento que o Senhor está querendo me falar. Depois o Senhor, eu vim andando, né? Terminou, né? A oração, tudo. Aí foi me clareando a mente, foi me clareando. O Senhor falou, vai ficar entre eu e você por enquanto. Né? Assim, é muito forte, Tem pessoas que não vão entender se eu falarmos, né? Também foi que eu ia falar, é eu e Deus e pronto, né? Então era para mim, eu pedi para mim. Então o Senhor me deu, foi imediato, foi assim, sabe? Foi uma coisa assim, tão boa, que eu me senti até aliviada. Ô Senhor, o Senhor me deu uma resposta tão boa agora. Mas é isso aí, se você está conectado com Deus, não tem hora nem dia, Ele vai mandar a resposta do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele poderia me dar a resposta aqui um mês, não sei, Ele sabe. Mas que se Ele quis me dar aquele momento, amém, agradeci Ele muito, né? Agradeço até agora, porque até agora tem umas coisas que ainda não caí ainda, em si, eu acho que eu não entendi direito, mas eu sei que uns pouquinhos vai me clareando, né? Hoje, por exemplo, eu estava lendo aqui sobre a obediência, ó, mais um motivo, falei, Senhor, eu tenho que vigiar mais, porque eu acho que eu embananei, porque eu não tive alguma obediência ao Senhor quando o Senhor me falou alguma coisa lá atrás. O Senhor, né, eu fui lembrando o que Ele me falou lá atrás, que eu não tive obediência, por isso que hoje eu não tive uma resposta de que eu queria. E nós dois começamos com qual palavra que foi? Desobediência, viu? A desobediência foi o primeiro que nós falamos. Porque nós estamos aqui com Jonas, né? Exatamente. E nós estamos aqui com um propósito. Se nós queremos entrar no estudo do Senhor, aproximar do Senhor, entrar, é a Bíblia, né? Aí nós queremos saber as coisas, nós falamos, eu quero aproximar do Senhor, eu quero saber as coisas imediato. Se você quer ser imediato, então seja obediente imediato. Faça isso, faça e pronto. Não tem que ficar questionando, não, simples, né? Isso aí é para uma aprendizagem para nós hoje, eu aprendi muito com isso, né? Com essas palavras maravilhosas que o Senhor te deu. E continua. Mas assim, você nem sabia qual era a palavra que eu ia falar hoje, né? Porque você nem ficou sabendo, né? Só para a gente provar aqui que não existe assim, eu falei, não. Você nem sabia como que ia ser o tema, nem nada, quais são as mensagens, nem nada, né? Eu dei uma pincelada aqui geral, às vezes a gente está lendo a Bíblia, mas a gente tem que estar atento a isso aí, né? Aí, quando você falou isso aqui, eu vim aqui fora. Serviu para mim. Serviu para mim. Para nós, né, Lúcia? Cada mensagem dessa aqui, né? Aqueles que querem obedecer. Que pessoas, tem muitas, isso aí tem muito mais. Tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nós nesse sentido. Tem mais coisa. Só dando esse exemplo aqui, né? Coloquei só 5, né, Lúcia? Aqui eu falei a mentira também, né? Mentira também. A face e outras por aí, né? Lúcia, vamos orar, né? Então, agradecer a Deus por mais esse dia, né? Eu recebi algumas. Sempre a gente recebe nas nossas redes sociais, né, Lúcia?
alguns pedidos de oração. Aí um ficou muito destacado, né, que me pediu para orar por ele, né, o irmão Valdeci, pediu para orar por ele, mas nós vamos orar não só por ele, Lúcia, mas por toda a sua família, né? Eu creio que ele pediu para ele, mas vamos orar por toda a família, né? Nós vamos orar por toda a família. Já está tudo na presença do Senhor, né? A irmã Maria Pereira também pediu para as famílias. Vamos orar por todas as famílias, nós fazemos toda segunda-feira. E pela família dela também. Eu conheci ela, uma mulher muito Quem que guerreira. é? Quem que é? Maria Pereira. Maria Pereira. Eu conheci ela, né? A gente conversou um tempo, é uma mulher muito batalhadora, sofredora, que Deus tem dado muitas vitórias para ela. Ela contou muito da sua vida, né? Que Deus abençoe ela. O irmão Valdeci também, um grande irmão conhecido, né? Que Deus abençoe muito sua vida, irmão Valdeci. Deus continua abençoando a vida dele, né? Que vai e por todos, tocar, né? em cada coração da família, né? E eu senti também que pedir pelos nossos colegas de trabalho. Em especial, Lúcia, vamos orar também, Lúcia, pelos relacionamentos conjugais. A gente ora sempre família. A gente fala família, a gente engloba filho, primo, tudo. Mas em especial, Lúcia, por alguns casais que estão vivendo alguns conflitos, porque as coisas às vezes acontecem entre quatro paredes, ninguém fica sabendo. Né? Exatamente. Só quem sabe é Deus. É um conflito. Vamos orar por ele. Né? Às vezes tem conflitos, né? Eles precisam de ajuda, mas às vezes não está sabendo buscar ajuda. Né? É igual um ditado que eu ouvi muitas vezes quando eu morava em Quixaras, que uma pessoa falava direto: você mora debaixo da bica, mas não vem beber água da bica. Muitas vezes nós temos as pessoas, os lugares, mas nós não vamos lá procurar ajuda nem nada. Quando acontece algum fato, algo inesperado, as pessoas falam assim: nossa, você viu o que aconteceu? Mas às vezes é coisa que nem vem, Lúcia, né? Nem vem moendo, nem vem moendo. Então que Deus possa dar discernimento para esses casais, para que eles possam pedir ajuda dessas pessoas certas. Não é ficar falando, né? Um fala para a amiga, o outro fala para o colega no bar, em outros lugares, e fica aquele, né? As pessoas certas. Sentir no coração de orar por essas famílias, por esses casais, né? Isso. Vamos colocar isso aqui na presença do Senhor também. Amém. Não é certo, Todos, né? é certo. É procurar a pessoa certa. Esse negócio de ficar falando da vida pessoal da gente, não é para qualquer um, não. Isso é perigoso. Muito espiritual, isso é muito sério. Né? São esses. Mais alguém? O nosso sobrinho também, o Cléster, né? O Cléster, orando, né? Todos aqueles, a Miriam também participando, né? Meu avô está caindo demais, o que aconteceu hoje, ele está tudo relaxado. Ela estava aqui também. E todos, né, Lúcia? Que Deus abençoe a cada um. Que entraram aí, né? A gente vai, já está todo aqui na presença de Deus. Estou sempre anotando nomes, porque depois eu vou orar novamente, eu sempre coloco, mas eu gosto de falar o nome, né? E eu já tenho mais tempo, eu já prolongo um pouco, né? Aqui é mais rápido, né? A gente já fala em geral. As escolas, a minha amiga Terezinha, a minha amiga Terezinha, Maria Lúcia, Almeida, Guilherme, meu filho, minha cunhada Lília, minha cunhada Elane, abençoe sua família, meu filho Ítalo, minha esposa, Aparecida, que Deus abençoe. Dia 1º está chegando, né? A Lúcia, né? Tiago Gonçalves. Está chegando. Tudo passa, né? Vamos esperar. Tudo passa, né? Cléster Rony também, né, Lúcia? Cléster Rony, família lá, a família dele. Falamos, né? Eu nem sei como que ele tá. Fica sempre, eu deixei ele ficar assim para ele me dar notícia, nunca fala, né? Mas eu acho que deve ter um motivo, não sei. Mas eu estou sempre pela presença do Senhor. Eu sei que Deus sabe que Deus abençoe sua vida, Cauã. Deve ser ele, né? E outros mais, né, Lúcia? E os demais aí que às vezes a gente não sabe o nome, claro, né?
Às vezes eu não escrevi tudo aqui, mas o Senhor já sabe meus problemas. Tem o que entrou também. Calma, O último? O Cauã é meu sobrinho. Pois é, eu vou ver aqui. Porque tava, o fotinho, eu falei, esse menino é estranho, não? Esse é conhecido nosso. Amém, né? Então vamos orar, né, Nivaldo? Eu oro daí, esse eu oro daqui, e todos os demais aí colocam na presença de Deus, né, os seus problemas. Gente, não me resolve nada. Só o Senhor Jesus. Não me resolve nada, né, Nivaldo? Nós estamos aqui apenas um vaso simples e sincero, nós estamos com sinceridade nesse minutinho, nessas horinhas só, que a gente tira tão pouco para o Senhor, né? Mas vamos tirar mais tempo em casa, né? Vamos procurar o Senhor mais nos lares, né? Em casa, para que Deus possa estar concedendo as bênçãos, né? Para nós, cada um de nós, né? Nós merecemos, né? Então vamos lá, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas e faltas para com o Senhor. Pelo Senhor, que o Senhor tem me orientado a fazer, Senhor. Se me perdoa se eu não fiz ainda determinadamente assim, igual o Senhor pede para eu fazer. Mas agora, Senhor, eu peço ao Senhor para entrar no mundo espiritual, para pedir para todas essas pessoas, oh Deus, que precisam de algo especial do Senhor. Todas aquelas que eu nem sei o nome, às vezes eu não lembro o nome, mas o Senhor sabe que o Senhor é dono, né? O Senhor é dono. O Senhor entra nos lares, nas vidas dos casais, vai entre quatro paredes, é o Senhor e Ele. Mas ensina eles a ter a sabedoria e discernimento, Senhor, do que e ensina eles a buscar as pessoas certas para estar ajudando, orientando questões. Ensina eles a vigiar, Senhor, até o Senhor, eles acostumar com o Senhor, aproximar do Senhor, que o Senhor está resolvendo, ajudando a resolver os problemas deles. Porque não tem outra pessoa melhor, não tem ninguém melhor que o Senhor para ajudar a resolver os problemas. Pai querido, eu coloco minha família, meus filhos, na sua total dependência, meus netos, minha nora, meu neto, que eu sei, Senhor, que todo momento eu peço, eu sou mesmo, eu peço ao Senhor, porque é o Senhor que eu confio, é o Senhor que eu sei que pode me ajudar em todos os problemas. Orienta no lar do Nivaldo, faça a diferença do Senhor. Deus abençoe a sua vida, dê sabedoria e discernimento, todas as palavras que eu for mencionar ao Senhor, que vem tudo do Senhor, vem do céu mesmo, vem do céu, do trono da graça. E abençoa, Senhor Deus, que o Clécer Rony, Senhor, que tem uma recuperação plena na perna dele. Eu tive uma preocupação profunda, Senhor. O Senhor me mostrou umas coisas muito esquisitas que eu não entendi. Mas eu sei que o Senhor está cuidando dele, né? Como cuida de qualquer um de nós. E eu peço com convicção, com amor e carinho, Senhor, para essas vidas, ó Deus. Nos hospitais, orando nos leitos, Senhor, porque tem muita gente clamando do Senhor, tem muita gente clamando do Senhor. Minhas famílias, nossos familiares, todos nós. Entra no lar da Meire, no Ivaldo, da Senhor, faça a diferença. Faça a diferença nos familiares deles, que é meus familiares também, Senhor. Eu peço por todo o coração. E esses todos que entramos com nós, ó Deus, que estão na live, agora, que vão vir depois, Senhor, façam um milagre especial na vida deles. Ensina eles a estar ouvindo sempre o Senhor, está sempre querendo aprender mais com o Senhor, sentindo fome e sede da palavra do Senhor, para estar prosperando cada dia mais, tendo sabedoria e discernimento que vem do Espírito Santo. Eles preparem-se, né? Prepare o coração deles, a mente deles, ó Deus, que nesses dias que nós estamos vivendo hoje, é só o Senhor pode nos ajudar em todos os problemas, nas escolas, ó Deus, nas escolas, os alunos, de todos, ó Deus, os professores, os pais, os alunos também, né? O Senhor faz uma vigilância especial nas nossas vidas, ó Deus. Deixa nenhum mal entrar em lugar nenhum, nem lugar nos lares. Faço um pedido também para o Senhor, fazer uma vigilância profunda das nossas autoridades, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que está precisando, Senhor. Porque problemas tem todos os dias. Na solução, se o Senhor não entrar, Senhor, a solução vai demorar, e às vezes nem vem aquela certa que vem das leis do Senhor. Abençoa nossas autoridades, dá um discernimento, uma sabedoria para eles trabalhar.
né, sobre nossas vidas, assim, porque nós precisamos das autoridades aqui, né, para manter uma ordem. E vem do Senhor, todas as autoridades é do Senhor, né? Então, eu peço ao Senhor também que abençoe eles e seus familiares, né, Senhor, que ele possa estar ministrando corretamente o que o Senhor tem feito no coração deles, né? Então, Senhor, eu peço ao Senhor, e desde já, ó Deus, eu agradeço, Senhor, profundamente. Muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Agradecer também, né, Lúcia, aqueles que entraram depois que nós falamos, né, tudinho. Que Deus possa abençoar a cada um, né? E o nosso projeto Orando em Família fica por aqui hoje. Por aqui. Né, nessa Hoje é segunda-feira. só por aqui. Segunda-feira que vem tem mais, né? Se o Senhor Jesus não voltar para nós estamos aqui firmes e fortes de novo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós pedimos Nós também, estamos orando, né? Todos os dias nós vamos orar, continuar orando, né? Em nome de Jesus. Pedir também, né, Lúcia, o nosso like, né? Filho, também que nós pedimos, né? Deus vai te abençoar, meu filho. Você vai melhorar rapidinho essa perna. Nós pedimos apenas o like, né, Lúcia, para compartilhe com aqueles que vocês sentiram no coração de compartilhar nossa oração, nossas palavras, nossos ensinamentos, né, Lúcia? E entre nas redes sociais, né, Lúcia? O nosso Instagram, eu sempre coloco agora, estou colocando, né, o nosso Instagram, o meu, o seu, eu não esqueci, todas as horas eu estou colocando, né? Que entrem lá, compartilhem, podem colocar lá orações. Uma coisa que nós também sempre fazemos, né, Lúcia? Visitas também, nós visitamos, nós oramos. E que Deus abençoe o nosso projeto Orando em Família, Lúcia. Que o nosso ministério, tudinho, né? Abençoe também, né, a minha irmã Lucimeire, que falou aí, a Yasmin também, que entrou agora, o Sérgio Marcos e outros por aí. Que Deus vai abençoar a vida de vocês ricamente. E que a paz de Jesus esteja com você, Lúcia. Que toda a sua família. E a cada um que fez presente, né? Que nos dê uma boa noite de sono e de descanso. Que até a próxima. Até se Deus quiser. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, amém.